Igreja de Jesus, receba a paz do Senhor. Amém ou não amém? Aproveite que você está de pé rapidão, pegue sua Bíblia, por favor, e abra comigo no Evangelho de Jesus que escreveu Marcos, no capítulo de número 4. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Quem achou, diga amém. Marcos 4, a partir do versículo 35. Na minha versão diz assim. Acompanhe, por favor, na sua ou no telão. 4:35 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos, e se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria, ou grande bonança. E ele disse-lhes: Por que sois tão temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito, e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Que Deus nos dê uma boa palavra. Pode tomar seu assento. Igreja, grande alegria poder compartilhar da palavra do Senhor nessa noite. Como o pastor disse, no próximo domingo nós teremos a cantata, então nós teremos uma pregação nesses moldes. No outro domingo é o culto da virada, que também tem uma diferenciação. O pastor Anderson estará ministrando no culto da virada. Aliás, no outro domingo já será outro ano, né? Já será o dia 1º, terá culto normal. Fato é que então em 2022 esse é o último culto nesse formato, e Deus me concedeu a honra, a graça e o privilégio e a responsabilidade de poder compartilhar com os irmãos uma palavra do coração dele. Busquei no Senhor uma palavra a fim de que o Senhor uma vez mais confirmasse aos nossos corações o que Ele quer nos ensinar. Eu sempre digo que a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra é apta para ensinar, para corrigir, para consolar. Então todas as vezes que a palavra do Senhor nos é falada, ela entra com esse poder de poder nos ensinar, de poder nos corrigir, de poder nos consolar. Então, creio que o Senhor hoje nos traz uma palavra de ensino. Vou tentar hoje pregar um pouco diferente do que geralmente prego, tentar me movimentar menos, que quando eu prego, sabe que o pessoal da filmagem fica doido, né? Porque eu ando pra caramba, não. Pior do que eu, só Thalissa que pula e desce, corre no corredor. Mas vou tentar trazer uma palavra, vou ousar trazer uma palavra mais pastoral nessa noite, mais tranquila, mas não menos poderosa, porque não é intensidade de voz, não é movimento de corpo. A palavra de Deus, ela é poderosa na sua essência. Por isso tem algumas pessoas que falam assim: hoje eu vim dar só uma palavrinha. Eu digo assim: então você vai dar uma palavra sua, porque a palavra de Deus nunca é no diminutivo, a despeito do tempo que ela é falada. A palavra de Deus é simplesmente a todo tempo poderosa. A palavra de Deus pregada em 5 segundos é poderosa, da mesma forma que é poderosa quando pregada em 5 anos, porque não é o tempo que muda a palavra, é o dono da palavra que tem poder. Nós lemos esse texto de Lucas capítulo 4, texto muito conhecido, de mais um dos milagres de Jesus. Esse milagre de Jesus é um milagre na área, posso dizer assim, é um milagre sobre a natureza. Jesus dá uma ordem aos discípulos para que eles entrem no barco. Depois que eles entrassem no barco, a ideia é: vamos passar para o outro lado.
Eles vão navegar naquele mar da Galileia, que a princípio é um mar tranquilo, que nem sempre tem já estou andando, vou parar. Nem sempre tem as suas tempestades. O mar da Galileia é um mar mais tranquilo. A despeito disso, Jesus também estava acompanhado de homens, posso assim dizer, profissionais na pesca. Então eram homens que conheciam o mar, conheciam de barco. Mas naquele dia, Jesus dá uma ordem para que eles entrem no barco e atravessem para o outro lado. E uma surpresa acontece, porque não é uma navegação tranquila. Eles são surpreendidos por uma tempestade naquele dia. A tempestade vem de tal forma que os discípulos, ainda que conhecedores do mar, conhecedores do barco, chegam num ponto que eles falam, não tem mais o que a gente fazer. Eles procuram Jesus e se espantam ainda mais, porque veem que Jesus está dormindo. A Bíblia diz que a tempestade é grande, a ponto das ondas baterem no barco. E o barco, imagino eu, a Bíblia não fala, talvez não fosse um barco de grande estrutura, porque a Bíblia diz que a água começa a encher o barco que Jesus estava. Jesus está dormindo. Os discípulos se desesperam porque eles percebem, essa tempestade não é comum, e a gente não vai conseguir sair daqui por nós mesmos. Eles ficam com medo de morrer. Eles procuram Jesus, percebem que Jesus está dormindo. Eles correm até Jesus. Perguntam, Jesus, o Senhor não vai se importar, a gente está morrendo, você não vai fazer nada. Jesus se levanta e fala assim, rapaz, o que está acontecendo com vocês? Por que vocês não resolveram isso ainda? A Bíblia diz que Jesus se levanta e ele vai conversar com a tempestade. Jesus vai não conversar, mas dar uma ordem. Ele vai falar, mar, vento, calma, para, quieta-te. Sabia que naquele momento a tempestade se encerra. A tempestade dá uma... E a Bíblia diz que não só encerra a tempestade, mas vem um tempo de bonança. Então, Jesus vai acalmar aquela tempestade. E aí, os discípulos vão se espantar com o que Jesus fez. Nós temos duas grandes grandezas nessa passagem, excetuando-se, claro, Jesus, o Senhor e Senhor. Nós temos uma grandeza chamada tempestade, e nós temos outra grandeza chamada fé. Aliás, é o próprio Jesus que questiona os discípulos. Vocês não têm fé? Como quem diz assim, vocês poderiam ter resolvido essa situação. Vocês não têm fé? Nós temos trabalhado, e Deus tem falado muito comigo ao longo desse ano sobre fé. E nos últimos dias Deus tem falado muito comigo sobre caminhada, sobre processo, sobre como vencer. Tenho dito que nós vivemos numa sociedade muito imediatista, uma sociedade que quer tudo para agora, tudo aqui, agora. Mas nós temos entendido que nosso Deus é um Deus de processo, que coloca a gente num processo com um propósito, para que nós alcançamos. Mas nós entendemos também que o nosso Deus não é um Deus que é simplesmente um gênio da lâmpada mágica, que a gente bate na porta e fala, me dá isso, como se fosse um drive-thru do McDonald's. Você faz um pedido, na outra cabine você recebe, vai embora. Deus é muito mais do que isso, porque Deus não faz nada sem propósito. Então, mas nossa geração quer tudo aqui e agora. E Deus tem falado muito conosco sobre como a gente lidar com isso, como a gente lidar com o processo, como a gente lidar com o tempo onde a gente não recebe ou não alcança aquilo que nós temos prometido da parte de Deus para alcançar. Como lidar com as aflições que o próprio Jesus prometera que teríamos nessa vida. Como lidar com um dia difícil, como lidar com a noite de choro, como lidar com os dias difíceis que a gente passa. A gente sabe que Deus tem o melhor para nós, mas possa ser que Deus nos permita passar por situações difíceis. E Deus tem falado muito, e eu creio que hoje é uma noite da gente aprender a lidar com as tempestades que possam surgir. Nós estamos findando o ano e iniciando outro, e vai ser um ano de bênção. Quantos creem, diga amém. Vai ser um ano de vitória. Quantos creem, diga amém. Você já parou para pensar que toda vitória precisa de uma luta? Toda vitória precisa de uma disputa. Todo pódio é precedido de uma disputa, de uma luta, de uma corrida. Então quando eu falo que eu quero uma vitória, eu estou falando que eu quero algo que me proporcione aquela vitória. Então eu preciso de uma luta para conseguir vencer alguma coisa. E o que a palavra de Deus quer nos ensinar hoje é como lidar com esse tempo de luta. É como se nós tivéssemos a certeza em Cristo que
teremos a vitória, nós seremos vencedores, nós passaremos por esse momento difícil, nós venceremos essa enfermidade, nossa família passará por essa fase difícil, nós temos essa certeza em Cristo, nós venceremos. Quando nós vemos esse texto, nós vemos uma palavra objetiva de Jesus. Jesus não disse, vamos tentar passar para o outro lado. Jesus não disse, vamos ver se é possível passar para o outro lado. A palavra de Jesus é, passemos para o outro lado. Há uma certeza que nós vamos passar, há uma certeza que alcançaremos, há uma certeza que nos formaremos, há uma certeza que alcançaremos a vitória. A questão é como fazer para lidar até alcançar o que desejamos. O que fazer para lidar com as tempestades que vêm? Porque nesse texto nós vemos uma tempestade física, um fenômeno natural. Mas outras muitas tempestades podem vir sobre nós. É a tempestade de um casamento em dificuldade, é a tempestade de um problema financeiro, é a tempestade de uma enfermidade, é a tempestade de uma traição, de uma frustração. E nós somos vítimas destas tempestades da vida. Como esses discípulos entraram no barco, certos de alcançariam do outro lado e foram surpreendidos por uma grande tempestade. Às vezes nós também somos. Podemos começar um ano cheio de alegria, cheio de planos e projetos, mas de repente sermos surpreendidos por tempestades na vida, por situações que não planejamos, por situações que não temos mais força, recurso ou forma de lidar ou de resolver. Então a palavra de Deus para o nosso coração hoje é como lidar com as tempestades que a vida pode nos surpreender, como lidar com essas tempestades. Trazer para nós a reflexão que Jesus fez aos discípulos, quando Jesus fala assim, cara, por que vocês estão temerosos, vocês não têm fé? Como Jesus estivesse assim, olha, Jesus estivesse dizendo, eu resolvi isso, mas por que vocês não resolveram? Quando Jesus fala assim, olha, vocês não têm fé, Jesus está dizendo assim, olha, se vocês tivessem fé, vocês também tinham condições de resolver essa tempestade, não precisariam desse desespero. Então nós precisamos aprender a lidar com as tempestades, para que elas não nos matem, para que elas não nos permitam naufragar. Como vencer as tempestades, como lidar com a noite de tempestade, com a noite de chuva, com a noite de choro, para que a gente chegue do outro lado de fato. Porque como disse, em Cristo nós temos uma certeza, chegaremos do outro lado, alcançaremos. Mas a tempestade que vier, como vamos passar pela tempestade? Quando a tempestade bater na nossa porta, quando a dificuldade bater, quando o problema vier, quando a tristeza acontecer, como a gente vai lidar com isso? A gente vai jogar tudo fora, a gente vai desistir, a gente vai abrir mão? Ou a gente vai dizer assim, eu tenho Jesus, se Ele disse que eu chegaria do outro lado, eu chegarei do outro lado. Então o que Jesus tem para mim e para você nessa noite é uma lição, um ensino de como passar pelas dificuldades, como passar pelas tempestades. Quando nós olhamos para a fé, nós temos fé pelo menos nesse texto, nós temos fé em pelo menos duas dimensões. Nós temos que ter fé para descansar e temos que ter fé para agir. Fé para descansar e fé para agir. A palavra do Senhor diz, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, no versículo 4, se o mídia colocar aqui para mim, 1 João capítulo 5, versículo 4, a palavra de Deus nos estimula, se o mídia colocar para mim, é 1 João capítulo 5, versículo 4, precisamos de fé para vencer, precisamos de fé para lutar. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. A fé tem sua função salvífica, mas além de salvação, nós precisamos da fé para passar por essa terra aqui também. Então nós precisamos da fé para vencer. A Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós precisamos de fé para vencer, precisamos de fé para lutar. E nesse texto nós vemos Jesus se portando pelo menos em duas qualidades de fé. A primeira, fé para descansar. Perceba que quando a tempestade vem, Jesus está descansando em meio à tempestade.
Bíblia diz que a tempestade batia no barco. Alguns dizem assim: Jesus podia estar cansado, por isso está dormindo. Mas, cara, imagine você num barco pequeno, no meio de um rio, de um lago, uma tempestade batendo no teu barco e enchendo de água, mesmo cansado. Cara, você teria essa coragem toda de dormir nessa situação? Eu também acredito que a tempestade era totalmente capaz de ter tirado o sono de Jesus, porque a água já estava entrando no barco. Então Jesus está dormindo em meio à tempestade. A tempestade não tirou o sono de Jesus. Isso é o que a gente vê como fé para descansar. Jesus está diante de uma tempestade, mas mesmo diante de uma tempestade, Jesus está descansando. Os discípulos correm para Jesus com desespero, porque eles estão com medo de morrer. Mas Jesus está simplesmente descansando. Sabe por quê? Porque Jesus estava usando a sua fé para descansar. Jesus sabia que ele não tinha vindo nessa terra para morrer afogado. Então ele sabia que aquela tempestade não tinha poder de tirar o propósito de Deus na vida dele. Então ele está tranquilo, está descansando, porque ele sabe: não é isso que vai me parar, não é isso que vai me matar. Jesus teve fé para descansar, porque ele conhecia o Deus que o havia chamado e havia proposto aquele propósito. Fé, essa fé para descansar é a fé que mantém em paz mesmo em meio à tempestade. É uma fé que consegue acalmar o coração. O coração de Jesus estava guardado em confiança. Ele estava confiando em Jesus. E para a gente ser movido por uma fé que nos faz descansar, é uma fé que move em nós confiança em quem nos chamou, confiança em quem nos prometeu, confiança em quem disse que cuidaria, confiança em quem disse que faria, confiança em quem disse: não vou te abandonar, não vou te esquecer, não te deixarei só. Confiança naquele que falou: eu vou prover. Confiança naquele que diz: olha, um homem pode te deixar, o mundo pode te abandonar, mas eu permanecerei com você. O coração de Jesus estava movido em fé, ele estava descansando porque ele tinha confiança. Então, para a gente ter essa fé que nos faz descansar em meio às tempestades, essa fé nos move em confiança, em confiar. E às vezes o grande inimigo da confiança é a ansiedade. A ansiedade, eu tenho aprendido que a ansiedade é uma fé reversa. Porque a ansiedade é sempre, geralmente quando você está ansioso, você sempre está esperando pelo pior. Você está com medo do que pode acontecer, o que não pode dar certo, se aquela porta abre ou não abre, se a doença sai ou não sai, se a cura chega ou não chega, se a porta fecha ou abre. A ansiedade é essa fé reversa, te faz ser movido esperando o pior. Mas quando nós nos movemos em fé e em confiança em Deus, nós temos fé para descansar em meio a tempestades. A tempestade está batendo, o mar está agitado e tem gente dizendo: vai morrer, vai naufragar. Mas do lado de dentro do barco tem alguém que confia tanto em Deus, que diz: eu não perco meu sono por essa tempestade, porque eu sei quem me chamou. Sabe o que Jesus está ensinando para mim e para você aqui? Nem sempre esse tempo de... Os discípulos naquele dia se desesperaram, correram de um lado para o outro, dizendo assim: Jesus, a gente vai morrer. E Jesus estava ensinando para os discípulos: se vocês têm fé para confiar, vocês têm fé para descansar. Se vocês têm fé que confia em Deus, você tem que ter fé para descansar em Deus. Jesus fala: discípulos, por que vocês estão com esse medo? Vocês não têm fé. Jesus estava descansando naquele dia. É por isso que a palavra de Deus vai dizer em Filipenses capítulo 4, no versículo 7, olha: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes seja conhecido em tudo, em Deus, as vossas petições, e o vosso Deus guardará, e a paz que excede todo entendimento virá sobre você.
Sabe o que é isso, meu irmão? Sabe o que é isso, minha irmã? Quando eu tenho fé para descansar em Deus, eu tenho fé para saber, eu vou colocar minha ansiedade diante dele, porque ele tem cuidado de mim. E Deus vai falar bem assim: olha, e esse descanso vai superar o teu entendimento, vai superar o entendimento humano. Alguém vai olhar para você e vai dizer assim: por que tu não está na correria, cara? Por que você não está desesperado? Olha como está a tua vida, olha como está a tua situação. Você vai dizer assim: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho colocado a minha fé, eu sei quem é o Deus da minha vida. Quem sabe, como diz Jó falou assim: olha, eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que por fim ele vai se levantar em meu favor. Sabe o que Deus está ensinando para alguém aqui nessa noite? É tempo talvez de descansar no Senhor. Talvez você está falando assim: meu Deus, eu não tenho o que fazer, 2023 eu vou entrar desesperado, vou entrar nessa necessidade. E Deus está falando assim: olha, eu tenho preparado para ti um tempo de descanso. Eu quero lhe dizer, meu irmão, essa tempestade talvez você esteja passando, ela não tira o sono de Jesus. Jesus está bem tranquilo nisso que você está passando, porque Ele sabe o poder que Ele tem. Não deixe essa tempestade se instaurar dentro de você. A fé que nos faz descansar mostra um coração confiante em Deus. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quando você não age em fé, de alguma forma você mostra desconfiança em quem prometeu, desconfiança em quem te chamou, desconfiança em quem disse que você chegaria. Isso desagrada o Senhor. Quem age por fé age em confiança. E quem age em confiança descansa, porque o seu coração está confiante em Deus. E como temos essa fé? Nos alimentando da palavra de Deus. Por isso tem muita gente que naufraga no meio das tempestades. Nada contra, Deus usa vários profetas. Deus pode levantar profeta, homens e mulheres de Deus com revelação, com profecia. Mas talvez muitas pessoas estão se perdendo, ou estão deixando a fé, ou estão abandonando, estão morrendo naufragadas, porque estão correndo demais atrás de homens e deixando muito de lado a palavra de Deus. Se você quer aprender a agir em fé, você precisa ler a Bíblia. A Bíblia precisa ser seu manual de vida, conduta e fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu conheço o meu Deus. E quanto mais eu conheço o meu Deus, mais eu confio no meu Deus. É por isso que eu preciso da Bíblia, é por isso que eu preciso da palavra de Deus. É por isso que eu preciso meditar nessa palavra dia e noite. Só que sabe o problema? É porque quanto maior a tempestade, menos a Bíblia eu leio. Quanto maior a dificuldade, menos para a Bíblia eu vou. Só que Deus está falando com a gente nessa noite. Quer agir em fé, quer ter fé para passar por essa tempestade, quer ter fé para dormir, para descansar diante de um problema. Você precisa ler a Bíblia. Aqui é que gera fé na sua vida. Aqui é que gera fé para a sua história. Porque quanto mais você aprende de Deus, na palavra de Deus, mais você confia nele, mais você sabe do poder que ele tem. Porque quando você pegar essa palavra de Deus para ler, você vai ver que um dia o povo de Deus parou no meio de um mar, e Deus simplesmente abriu o mar para o povo passar. Quando você ler a Bíblia, você vai ver que quando o povo de Deus caminhava pelo deserto, de dia tinha uma coluna de nuvem e de noite tinha uma coluna de fogo. Quando você ler a palavra de Deus, você vai ver que tinha um dia que o povo de Deus estava guerreando e pediu a Deus para o sol parar, e Deus parou o sol por conta do seu povo. Você vai ver que um dia o profeta de Deus orou no nome de Deus e pediu para não chover, e durante 3 anos e meio não choveu na terra. Sabe o que é isso, meu irmão? É quem ler a palavra de Deus confia e compreende o Deus que está servindo. Aí você olha para o seu problema e fala assim: ó, isso é pequeno demais para o Deus que eu sirvo. Eu preciso da Bíblia, eu preciso ler a Bíblia para alimentar a minha fé. Quando Jesus compara a nossa fé com um grão de mostarda, nunca foi comparando o tamanho, foi produção, foi crescimento. Jesus não tem interesse que você carregue pouca fé.
nem pequena fé. Pelo contrário, Jesus quer que a tua fé seja crescente sempre, que cada dia você acredite mais em Deus. Só que não tem como você agir em fé se você não for para a Bíblia, porque a receita para gerar fé é só uma: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu fico vendo pessoas desesperadas, correndo para um lado e para o outro, falando assim: eu não tenho resposta, eu não tenho direção. Mas qual foi a última vez que você abriu a Bíblia? Você sempre espera a pregação, você sempre espera uma palavra revelada, você sempre espera o profeta. Eu sempre digo isso aqui, cara. Jesus falou assim: olha, quando vocês quiserem ter tempo comigo, Jesus ensinou os discípulos a orar. Vocês entram no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, que eu vou me revelar para vocês lá. Acontece que quando a gente quer se relacionar com Deus, a gente vem sempre para a igreja é o nosso único ambiente de relacionamento. O problema da nossa geração é que nós somos uma geração de muito templo e pouco quarto. A gente vem muito pro templo querendo ter esse relacionamento, mas nunca visita o quarto. Sabe onde é que a tua fé vai ser aumentada? Sabe onde é que você vai começar a agir em fé? Ter coragem para tomar decisões em fé? Quando você for pro secreto com Deus, só você e Deus, sem intermediário, sem terceirizar a palavra. Só quando você for pro joelho, começar a orar e o Deus da palavra se revelar para você. Eu quero ser homem de Deus para a vida de alguém, para dizer: Deus não está em silêncio com você. Deus, pelo contrário, tem muita vontade de se revelar a você, de trazer direção, de trazer orientação. O negócio é que você não está no lugar que Deus quer que você esteja. Jesus teve fé para descansar. E não é um descanso, igreja, não é um descanso de irresponsabilidade, é um descanso de confiança. Não é que eu sou irresponsável, eu fiz tudo que me cabia, eu fiz tudo que era para eu fazer, mas chega um tempo que a tempestade a gente não consegue mais resolver. Aí a gente descansa, Jorge. Ou como diz a palavra, essa tua ansiedade pode por acaso te acrescentar 1 centímetro? A palavra de Deus diz: essa tua preocupação, o que vai resolver? Então esse descanso, essa fé para descansar não é uma fé de irresponsabilidade. Eu fiz tudo que me cabia, eu fiz tudo que era para eu fazer, mas chegou num ponto que eu não tenho mais força, não tenho mais recurso. Para mim é impossível, não tem como solucionar isso, não tenho braço para resolver isso. Nessas horas eu preciso ter fé para descansar, porque quando penso que estou fraco, aí é que estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Sabe, tem hora que a gente fala assim: eu estou num beco sem saída. Mas já parou para pensar que outras vezes mais você disse essa mesma coisa? Você disse assim: olha, eu não sei se agora vai ter jeito, acho que agora é o fim, acho que agora acabou. Mas você está aqui porque teve jeito, teve alguma coisa que aconteceu e foi a mão de Deus entrando na tua casa, na tua vida e te dando vitória. Então virá outras situações difíceis, mas a mão do teu Deus permanecerá estendida sobre a tua casa, sobre a tua vida. Ele te dará livramento mais uma vez. É a fé para descansar. Eu vou, cara, porque meu Deus está cuidando. Não existe tempestade que dure para sempre. E essa fé que nos faz descansar é uma fé que nos gera acesso à eternidade. Porque às vezes a gente se dá com alguns problemas da vida como se fosse assim, situações que sem ela você morre. Já parou para pensar que há um ditado popular assim: só não tem jeito para a morte. Mas essa fé que nos faz descansar nos faz acessar a própria eternidade. Como assim? Eu vou te explicar. Não está na Bíblia, mas a história conta a história de um cara chamado Policarpo, um discípulo de Jesus que não conviveu com Jesus, mas foi discípulo do apóstolo João, que, perseguido pela igreja, Policarpo, prenderam Policarpo e iam matar Policarpo, e pressionaram Policarpo para que ele negasse Jesus, negasse a fé. E Policarpo deu uma resposta que é uma lição de vida para nós. Depois de preso, ele fala assim: eu estou com 86 anos
Jesus nunca falhou comigo. Porventura posso eu negar Jesus? Quantas vezes Jesus falhou contigo? Quantas vezes Jesus fracassou? Quantas vezes Jesus te deixou sozinho? Quantas vezes Jesus te abandonou? Porventura hoje você pode negar Jesus por conta dessa tempestade? Porventura você pode negar a fé por conta desse problema? Porventura você pode negar a fé por conta desse sonho? Eu não sei com quantos anos você está, mas eu vim lhe dizer com toda certeza: eu conheço um Deus que jamais falhará. Eu não preciso conhecer a sua vida porque eu conheço Deus. Eu não preciso conhecer a outra parte quando eu conheço essa. E conhecendo a parte que é de Deus, eu sei para afirmar: Jesus nunca falhou comigo, eu tenho certeza. Nunca falhou com você também, porque Ele permanece fiel. A Bíblia diz que nele não há mudança e nem sombra de variação. Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será eternamente. O mesmo Jesus que foi com Jesus nessa tempestade, que foi com Policarpo, está sendo comigo, e Ele será com você também, porque Ele não muda. Jesus é o mesmo. Pode descansar, Jesus está cuidando e Ele não falhará com você. Ele não falhará. É por isso que o salmista no Salmo de número 125, no versículo 1, ele vai dizer: os que confiam no Senhor, eles são como o monte de Sião, eles não se abalam. Sabe o que é isso, igreja? Imagina um monte de Sião ou qualquer outro monte. Vem chuva, vem sol, vem tempestade, vem maremoto, vem terremoto, mas o monte permanece firme, não se abala. Se você tem fé para descansar, você tem fé para confiar. E se você tem fé para confiar, a palavra diz: você não será abalado. E eu vim como homem de Deus profetizar na tua vida. Eu não sei como foi o teu ano de 2022, eu não sei quais são os teus projetos para 2023, mas eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Confiando no teu Deus, você não será abalado, você não será abalada. Eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui que estão nesse momento, nesse culto, decepcionadas com a vida, entristecidas com a vida, angustiadas com a vida, porque amanhã é segunda-feira, um novo ano vem, parece que nada mudou na sua vida. Mas eu vim ser homem de Deus para a tua vida, minha irmã, para ser homem de Deus para a tua vida, meu irmão. Você não será abalado. Essa tempestade não vai te matar. Não. Se você tem fé para descansar, eu falei que Jesus nos ensina fé em duas dimensões desse texto. A primeira é fé para descansar. E a fé para descansar, pastor Angel, é baseada na confiança em Deus. Eu confio em Deus, por isso descanso. Mais uma vez, como preguei uma outra vez aqui, agir em fé é como uma pessoa que não enxerga, sendo guiada por quem enxerga. Lembra, Jorge, da Kate? Quando você muitas vezes guiava a Kate, e a Kate não perguntava por onde você guiava, ela confiava que você estava enxergando e caminhando pelo caminho certo. Quando eu confio em Deus e ajo por fé, eu não confio naquilo que estou vendo, eu confio que Deus vê o que eu não vejo, e por isso eu confio no caminho que Ele está me colocando. Eu vim dizer que quem age por fé, igreja, não confia na realidade que vê, confia naquele que está guiando. Por isso que quando Deus fala assim, ó, vai por aqui, esse caminho que Deus indica, talvez pode ser o pior caminho aos olhos humanos, mas como eu e você não andamos pela vista, nós andamos por fé, nós vamos confiar que Deus está vendo o nosso amanhã, e esse caminho é o melhor para a gente mesmo. Então quando eu tenho fé para descansar, é porque eu tenho fé para confiar. Eu confio que Jesus está me guiando, por isso eu descanso. Evangelista Adriano, eu não vou ficar preocupado se está chovendo, se está fazendo sol, se é estrada de chão, se a estrada é um tapete. Eu vou confiar que Jesus já teve essa preocupação por mim, e Ele está me guiando no melhor caminho para a minha vida. Eu não tenho que me preocupar se é A, se é B, se esse emprego era o melhor nessa hora. Eu tenho que confiar quem é que está me guiando. Porque se é Jesus que está me guiando, se eu estou agindo debaixo de uma palavra de Deus, se eu estou agindo debaixo de uma orientação, de uma revelação de Deus, eu descanso no Senhor. Aí alguém diz, mas Jameson, e essa tempestade que está vindo? Eu confio em quem está comigo. Se Jesus está dormindo, eu vou dormir também. Porque tempestade que não tira o sono de Jesus
não vai mais tirar o meu sono. Eu continuarei descansando, porque eu sei em quem confio. Fé em duas dimensões para caminhar para o fim. A primeira, fé para descansar. A segunda, fé para agir. Porque se eu tenho fé para descansar e ficar tranquilo, chegará uma hora que eu precisarei agir por fé, Jorge. Porque nem sempre é descanso. Às vezes Deus prova a nossa fé em decisões. E eu preciso de fé às vezes para agir. Fé de governo, de tomada de decisão. Porque Jesus está descansando, mas os discípulos batem em Jesus atormentados, preocupados, falam assim: nós vamos morrer, a tempestade está grande. Jesus descansando é o primeiro lado da fé, descansar. Jesus sabe que vai chegar do outro lado. Jesus sabe quem chamou ele não vai morrer afogado, ele tem que morrer crucificado. Então Jesus sabe, afogado eu não morro, porque o que está me esperando é uma cruz. Então essa tempestade não me mata. Vou descansar. Mas os discípulos batem na porta e falam: Jesus, está difícil. Jesus levanta e vai nos ensinar outro tipo de fé. Fé para agir. Jesus levanta e ele vai conversar com a tempestade. Conversar não, Jesus não vai dar papo para a tempestade, ele vai dar só uma ordem. Tempestade, se acalma agora. E a tempestade escuta a ordem de Jesus e cessa naquele momento. Não apenas cessa, porque Jesus, Mateus, sempre nos surpreende. Além da tempestade acabar, vem uma grande bonança ainda depois. Então não é que parou o vento, não é que parou a chuva. Jesus implantou um tempo de pacificação e de paz naquele cenário. Vem um tempo de grande bonança porque eles escutam. Mas quem tem fé para agir, geralmente é quem tem fé para controlar o próprio coração. Lembra de Êxodo 14? Quando o povo está preparado para passar pelo mar, e o povo está dizendo assim: Moisés, a gente vai morrer aqui, era melhor ter morrido no Egito. O mar na frente, Faraó vem atrás, nós vamos morrer, o que está acontecendo? E a palavra de Deus através de Moisés é: aquieta, saber que eu sou Deus, e eu vou dar livramento para vocês. Moisés, manda o povo ficar calmo, mas manda o povo marchar. E você, Moisés, pega teu cajado e toca na água. Isso é fé para agir. Porque o mar está na frente, Moisés na frente do povo, e a ordem é: diga ao povo que marche. Marchar é sempre para frente, ninguém marcha para trás. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para o povo: diga ao povo para avançar, não para retroceder. E vocês, Moisés, toca um cajado na água. E o povo começa a marchar em sentido para frente. Moisés toca na água e o mar se abre. Porque alguém teve coragem, porque alguém teve fé para agir. E quando teve fé para agir, foi surpreendido. Porque se de um lado a fé para descansar é baseada na confiança em Deus, a fé para agir é baseada no poder de Deus. Então eu tenho fé para marchar em direção ao mar, porque eu sei que o Deus que eu sirvo tem poder de abrir o mar. E o povo vai marchando. A fé para agir se baseia no poder de Deus. Mas alguém diz assim, para caminhar para o fim: Jameson, Deus tem poder, Deus é grande, eu sei, mas sou eu que estou na tempestade, não é Deus. Só que, igreja, quando nós temos fé, nós agimos debaixo de autoridade do poder de Deus. Ou não foi o próprio Jesus que diz: olha, eu estou dando poder para vocês para pisar serpentes e escorpiões e tudo que há de mal aí, vocês vão ser vencedores. Ou não foi o próprio Jesus que diz assim: olha, eu estou dando poder para vocês repreender, expulsar todo tipo de enfermidade. Teve um dia que os discípulos chegaram e falaram assim: Jesus, a gente está começando a fazer milagres. Jesus está falando assim: estão surpresos porque no meu nome vocês podem fazer essas coisas mesmo. Então quando nós agimos com fé, temos fé para agir, nós agimos debaixo do poder de Deus e da autoridade do poder de Deus. Para ficar claro o entendimento, imagine só, com todo respeito, pastor Rangel, mas imagine um grande policial, um policial rodoviário federal do tamanho do pastor Rangel.
Quanto de altura, pastor Angel? 60, vou arredondar. Imagine um PRF. Imagine um PRF na altura de 1,60. Numa rodovia. No meio de uma rodovia, um policial rodoviário federal. E ele avista um grande caminhão. Sabe aqueles bitrem, 2 eixos, gigante. E lá vem aquele caminhão gigante, cara. E o PRF de 1,60 aqui. Ao PRF, só levanta a mão e indica o acostamento. Aquele caminhão gigantesco vai ir freando, vai jogar para o acostamento e vai parar. Como que um caminhão, cara, 50, 100 vezes maior, mais pesado que aquele PRF, por que aquele caminhão vai parar diante de um homem pequenininho daquele jeito? É pela autoridade que aquele homem carrega. Eu e você somos esses baixinhos no mundo, mas que quando agimos por fé temos autoridade para parar todo tipo de caminhão e de tempestade. Eu vim como profeta de Deus dizer para você que vai ter uma hora que tu vai ter que levantar a tua mão e vai dizer: tempestade, para agora, não pela minha força, mas pela força daquele que me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Eu vim pregar para alguém que vai entrar em 2023 cheio de autoridade de Deus e vai dizer: nunca mais depressão, enfermidade sai, divórcio aqui não, doença aqui não. Eu vim pregar para uma igreja que vai confiar no poder de Deus. Você pode ser pequeno para o mundo, mas eu vim lhe dizer: debaixo de fé você é grande, você tem autoridade, tudo você pode naquele que te fortalece. No nome de Jesus você pode. Mas tem hora que você tem que agir em concordância com Deus, claro, porque a fé não te torna Deus. Quando você age em fé, você não sai aí um todo-poderoso, porque a fé você age em concordância com Deus. Mas tem hora que você precisa falar com as circunstâncias. Jesus viu aquela tempestade, ele saiu e falou: mar, calma aí, cara, parou, chega, não dá mais. E aí, tem hora que a gente precisa falar, como em Ezequiel 37. Ezequiel, pode ter vida nesse vale de ossos secos? Não sei, Senhor, tu sabes. Ezequiel, então profetiza sobre isso. Ezequiel, o vale de ossos secos, levanta um exército aí agora. E a Bíblia diz que o osso começou a juntar com o osso, veio os nervos, veio a pele, e daqui a pouco um exército se levantou. Porque alguém teve coragem de agir por fé e começar a profetizar sobre a circunstância. A gente tem que parar com esse problema de ver achar que a circunstância é grande demais e a gente se esconde dela. Mas nessa noite Jesus está nos ensinando: fala com esse problema, fala com essa dificuldade, dá uma ordem debaixo da autoridade da palavra de Deus. Não é que você vai determinar não, mas é debaixo da autoridade de Deus. Você vai dizer: o meu casamento é uma bênção, a minha família é do Senhor Jesus. Você vai profetizar isso. Você vai profetizar: 2023 eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em 2023 eu vou vencer esse problema. Em 2023 eu vou ser abençoado financeiramente. Em 2023 eu profetizo prosperidade profissional. Você tem que falar com essa circunstância. Quem sabe eu estou pregando para pessoas aqui que está 2, 3, 4, 5 anos, parece que está preso profissionalmente, e Deus está falando para você hoje: age pela fé e dá uma ordem, profetiza sobre a tua vida profissional. Me lembro muito do testemunho do pastor Anderson, quando ele conta que um dia ele parou em frente ao órgão que ele precisava entrar, já tinha passado, faltava nomeação. Ele parou, levantou a mão no meio do trânsito lá, parou a mão, levantou a mão assim, começou a profetizar sobre aquele órgão, e Deus deu vitória para ele. Quem sabe Deus está querendo uns doidos, que nem o pastor Anderson mesmo, que vai parar um trânsito ali, que vai levantar sua mão e vai dizer: esse lugar vai ser meu, essa casa será minha, a minha família é de Jesus. Nesse tempo de tanta polarização política e desconfiança sobre o país, sabe o que a gente pode fazer de melhor para o Brasil? Profetizar sobre essa nação.
profetizar sobre o nosso país. Mas tem gente que diz assim, pastor Angel, James, mas o mundo jaz do maligno, então eu vou ficar quieto. Eu pergunto se uma pessoa que mora numa casa alugada, porque a casa não é dela, um dia ela vai sair de lá, se ela não se preocupa que a casa vai desmoronar em cima dela. O mundo jaz do maligno, mas enquanto eu estou aqui, eu tenho que profetizar bênção. Enquanto eu estou aqui, eu tenho que profetizar milagre. Enquanto eu tenho aqui, eu tenho que profetizar mudança e transformação. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Temos que ter fé para profetizar. O Brasil é de Jesus, a tua casa é de Jesus, o teu emprego é de Jesus, as tuas finanças é de Jesus, e será abençoado. Você pode ficar de pé, eu vou concluir. Por fim, Jesus vai questionar os discípulos. Quando os discípulos se desesperam, falam: Jesus, a gente vai morrer. Jesus fala assim: cara, vocês não têm fé? Por que vocês não resolvem essa situação? Escuta uma coisa, igreja. Deus pode guardar o seu coração se você tiver fé para descansar. O seu coração não será sobrecarregado. E Deus pode mudar circunstâncias se você tiver fé para agir. Quem sabe tem circunstâncias que estão paralisadas na sua vida porque você não teve ainda fé para agir, tomar decisão. Sabe? Esse negócio de tomar decisão parece aqueles negócios de coach, né? Age, faz. Mas eu não vim ser coach hoje aqui para você. Debaixo de muita autoridade de Deus, eu vim ser profeta para a sua vida. E dizer que tem muita coisa que Deus pode estar destravando na sua vida se você tiver fé para tomar decisão, fé para agir. Não é pedir oração, pastor, ora por mim. Não desconsiderando, mas é agir. Os discípulos, quando foram até Jesus, era uma espécie de oração. Jesus nos ajuda, é o que a gente faz às vezes de joelho, em campanha de oração. Jesus nos ajuda. Jesus falou assim: vocês precisam ter fé para agir, para tomar decisão. Igreja, saibamos lidar com as tempestades da vida, porque elas virão. Elas virão. Se você está passando por uma tempestade, saiba lidar com ela. Se você não está, aprenda, porque outra virá. Enquanto estivermos nessa vida, vamos ter que passar por tempestades. E precisamos saber lidar com elas. E como lidar, Jameson? Primeiro, às vezes precisamos ter fé para descansar. Já não me cabe mais fazer nada. Está nas mãos do Senhor. Eu vou descansar, não vou me desesperar. Mas quando eu preciso ser chamado por Deus a fim de tomar a decisão, eu preciso agir em fé. Tomar a decisão debaixo de fé. Mas escute, porque das principais decisões que temos que tomar nessa vida, a principal é fé em Jesus. É acreditar em Jesus como Senhor da minha vida, como Senhor de tudo que sou, e reconhecer isso: Jesus é o Senhor da minha vida. Portanto, eu preguei esses minutos, 40, 50 minutos, não sei, para ao final de tudo dizer: Jesus é a solução dos seus problemas. Tempestades se acalmam quando Jesus está no barco. Com Jesus no barco, Ele não te garante que não virá tempestade, mas Ele te garante que chegará do outro lado. Então Jesus é a solução para a nossa vida. Não se tem como viver sem Ele, nós precisamos dEle no nosso barco. E eu queria muito orar por alguém aqui hoje, que hoje precisa falar assim: cara, eu preciso ter Jesus no meu barco. Eu preciso estar em Cristo, eu preciso me aliançar com Jesus, eu preciso voltar para Jesus, eu preciso ir para Jesus. Eu dependo de Jesus, eu preciso de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Se há alguém hoje aqui que reconhece isso, diz assim: eu preciso de Jesus, e esse culto não pode terminar sem antes eu tomar essa decisão, eu queria que você levantasse sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Há alguém aqui hoje que vai tomar essa decisão e falar assim: cara, eu preciso de Cristo, eu não posso viver sem Ele. Há alguém? Se tem, levante sua mão. Eu queria muito orar pela sua vida hoje. Há um chamado de Jesus por você hoje. Esse culto foi feito para adorar Jesus e para tocar o teu coração. Tem alguém que pode levantar sua mão e dizer assim: eu preciso de Jesus hoje? Tem alguém? Fala assim: esse culto não pode terminar sem antes eu falar: eu preciso de Jesus. Tem alguém? Levante sua mão. Eu queria muito orar pela sua vida. Se não tem, que Jesus lhe dê graça, misericórdia. Igreja, palavra de Deus para a sua vida: tenha fé para vencer. Essa é a vitória que vence o mundo. Não é o dinheiro, não é as amizades, não. O que vence o mundo é a nossa fé.
Se tiveres fé, meu irmão, você vencerá todas as tempestades. Levanta a mão, eu quero profetizar. 2023 abençoado para você. Vai ter tempo de descanso, mas vai ter